Olá, muito bom dia, graça e paz. Desejo do meu coração é que esteja tudo bem contigo, com sua família e que possas estar desfrutando do melhor de Deus no seu coração. Sou o pastor Wilson da Primeira Igreja Batista, aqui de Marechal Cândido Rondão, e sempre é uma satisfação nós podermos compartilhar deste tempo, iniciar uma nova semana buscando a orientação e a direção da palavra do Senhor, que é tão preciosa e tão especial para o nosso coração. E nós possamos desfrutar sempre da graça e da bênção do Senhor. Temos falado sobre o combate aos gigantes da nossa alma. Já temos falado sobre solidão, sobre ansiedade, sobre o medo, sobre o orgulho, sobre a impaciência, sobre o sofrimento e sobre o desânimo. E hoje vamos falar sobre a culpa e procurar entender o que a culpa traz sobre a nossa vida e o nosso coração. O Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se apagando como em tempo de seca. Então reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas transgressões. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Vou começar compartilhando uma história, ela é real, e o nome dos personagens é fictício. José e Maria, apesar de casados havia apenas 1 ano e 4 meses, estavam com o relacionamento bastante abalado. Um dia, após semanas de atraso no ciclo, a esposa fez exames e ela descobriu que estava grávida. E como ela não queria interromper sua carreira promissora e temendo grandemente a ideia da maternidade, ela secretamente decidiu abortar. 1 ano mais tarde, José descobriu o que ela havia feito e pediu o divórcio. 5 anos se passaram e Maria entregou sua vida a Cristo, mas a culpa continuava corroendo a sua alma. Agora ela, com o coração voltado para a palavra de Deus, tendo uma vida transformada, membro de uma igreja, com suas prioridades organizadas, ela procurou o seu pastor e lhe disse: eu sei que Deus me perdoou por eu ter matado o meu bebê, mas eu não consigo me perdoar. O que você iria dizer a Maria, prezado ouvinte? As histórias e os problemas, elas mudam, mas as pessoas sob o peso insuportável da culpa sempre tendem a dizer a mesma coisa. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Não é verdade? A culpa é um dos maiores gigantes que nós enfrentamos na alma. Quantas não são as pessoas perseguidas pelas lembranças dos erros, dos pecados e dos anos de inconsequência, indisciplina, procrastinação e desperdícios do passado? A consciência pode ser invisível, mas ela não está inativa. Massacradas pelo peso da culpa, neste momento, milhares de pessoas perambulam por esse mundão do meu Deus, procurando uma maneira de aplacar a consciência atormentada. E dizendo: eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Gente assim geralmente age das seguintes formas, dependendo da personalidade de cada um. Alguns descambam na busca desenfreada de prazeres, tentando mascarar a culpa. E aí vão atrás de um abismo, e procurando outro abismo, e assim vai indo. Procuram amortecer a angústia no álcool, nas drogas, entorpecentes. Trancam em si mesmas nos quartos, não saem da cama, só dormem. Quebram as leis dos homens para não lidarem com as leis da consciência. Entregam-se ao trabalho e aí se afadigam
começam a ocupar todo o seu tempo naquilo que pensam que vai abafar esse sentimento. Pode ser o estudo, os passatempos, sem parar um minuto. Entorpecem-se com o ócio e o lazer, seja com a televisão, com jogos, com internet, com passeios. Enchem o seu tempo com coisas ociosas para abafar o sentimento de culpa. A culpa leva alguém a um estado de perturbação e agitação tão elevados que a solução é nunca ficar sóbrio, evitar a consciência e jamais ficar a sós consigo mesmo, pois do contrário, ela levantará o dedo acusador e destruirá a paz. O que fazer? Amado ouvinte, para lidar com o problema da culpa, nós temos que considerar a verdade sobre os dois aspectos. Sobre o aspecto bíblico e sobre o aspecto prático. Para alguém lidar com a culpa, o primeiro passo é identificar o problema real por trás da afirmação: eu não consigo me perdoar. A primeira pergunta que a pessoa que não consegue se perdoar deveria fazer é: o que a Bíblia ensina sobre perdoar a si mesmo? Surpreendentemente, ao olharmos para a palavra, ela não diz nada. Isso mesmo, absolutamente nada. Você estudará a Bíblia de capa a capa, mas jamais encontrará qualquer referência ao perdão de si mesmo. Não achará exemplos bíblicos nem preceitos explicitamente declarados na Escritura a este respeito. A Bíblia fala apenas de dois tipos de perdão: o perdão vertical, isto é, Deus perdoando uma pessoa, e o perdão horizontal, isto é, uma pessoa perdoando outra pessoa. E o resumo do que está dito na Bíblia foi nos dado por Paulo no seguinte verso: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mas o que realmente pode estar acontecendo quando alguém diz: eu não consigo me perdoar? Permite-me apresentar algumas possibilidades do que de fato pode estar acontecendo. A primeira coisa é a incapacidade de compreender, receber e desfrutar o perdão de Deus. A pessoa acha que o pecado dela é grande demais, ou seja, ela duvida da possibilidade de Deus perdoar tal tipo de pecado. Daí vem o sentimento: como é que eu fui capaz? A pessoa acha que o pecado dela é pequeno demais ou está numa categoria que Deus não se importa, isto é, ela tem a ideia de que Deus não trata de tal tipo de pecado. Daí o sentimento: agora eu mesmo tenho que resolver o problema. A pessoa pode nunca ter recebido o perdão real de Deus em Cristo Jesus e vive sob as acusações da sua consciência culpada e não tratada pela graça e pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo. A pessoa pode não estar sabendo lidar com as acusações de Satanás, que vive tentando nos fazer viver de justiça própria, ou seja, nós mesmos com a nossa força, com aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós achamos que somos capazes para resolver o problema. A pessoa pode estar cansada de não conseguir vencer os mesmos pecados de sempre, isto é, ela se sente incapaz de se despir do velho homem e se vestir do novo homem em Cristo. Portanto, a incapacidade de compreender, receber e desfrutar o perdão de Deus. Uma segunda coisa que pode estar acontecendo é a indisposição para reconhecer a profundidade da sua natureza pecaminosa. A expressão "eu não consigo me perdoar" muitas vezes está comunicando o seguinte: eu não acredito que eu fui capaz de fazer aquilo. A incapacidade de se perdoar está na maioria das vezes atrelada ao orgulho e à elevadíssima estima de si mesmo e, consequentemente, vergonha. Ou seja, a indisposição de reconhecer que somos depravados por natureza e, portanto, capazes de atos ainda piores do que aqueles já cometidos. Quando a pessoa tem consciência da profundidade de sua natureza pecaminosa, ela reconhece do que foi e do que é capaz, separado ou à parte da graça de Deus. O nosso coração, prezado ouvinte, é corrupto, é depravado. Não há quem faça o bem. E é só na graça de Deus, na misericórdia de Deus,
é que nós temos forças para reconhecer que nós não somos fortes e que nós somos fracos em nós mesmos e nós precisamos da ajuda e da força que vem de Deus. A terceira possibilidade que pode estar acontecendo é a frustração diante do fracasso de não ter conseguido o que desejado. A pessoa que diz eu não consigo me perdoar pode em verdade estar dizendo o seguinte: eu desperdicei a oportunidade de conseguir o que eu tanto queria. Eu destruí as minhas chances. Eu não me perdoo por isso. Eu poderia ter me dado tão bem, mas infelizmente eu não soube aproveitar a oportunidade. Eu não me perdoo por isso. Quando a pessoa agiu, ela agiu achando que tinha tudo sob controle. E ela orgulhosamente seguiu seus próprios passos e conselhos, mas quando deu com os burros na água ou simplesmente mudou de opinião, ela se viu frustrada por não ter controle sobre a sua felicidade e ter colocado tudo a perder. Mas também pode ser a tentativa de viver por sua justiça própria ou pela opinião dos homens. E nesse caso, a pessoa que diz eu não consigo me perdoar está realmente dizendo o seguinte: eu não consegui viver de acordo com os padrões que eu estabeleci para mim mesmo. Eu não consegui viver de forma a impressionar a opinião dos outros. Como é difícil, prezado ouvinte, ouvir de nós mesmos: como você foi capaz? Pior ainda é ouvir dos outros: como você foi capaz? Quero lhe perguntar: você carrega alguma culpa na alma? Não se cale, não se tranque em si mesmo, não feche o seu coração, confesse a Deus. Não importa o que você tenha feito, nem o que as pessoas continuarão pensando a respeito da sua vida. Em Cristo nós temos um advogado no céu que intercede por nós, que nos justifica, que não nos deixe qualquer acusação nos condenar diante do Senhor. 1 João 2, 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amado ouvinte, Jesus é o sacrifício que desvia a ira de Deus, tirando os nossos pecados. E quem está em Cristo não tem mais culpa diante de Deus, e nem precisa nutrir a culpa no seu coração. Nós passamos a desfrutar da paz com Deus. Por isso, procure Jesus, busque a Jesus, faça a Ele a razão do seu viver e aceite a paz que Ele veio promover na cruz por sua vida. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém.